ficar no quadradinho. Beleza. O Tônio tá aí. O responsável por estarmos conectados aqui tá aí, já vendo a gente. Verdade, Tônio. Tônio é um cara sensacional aí. Tem me ajudado nos últimos 2 anos. E a mim também. É, É, que legal. Ele é um que cara legal. fora de série. É, realmente. Ah, então vamos lá, né, Fábio? Boa noite. É, vamos começar aí. O pessoal vai entrando. Quem não vê agora, vê depois, fica gravada. Depois eu baixo e jogo lá no YouTube também. Obrigada, Legal. Tônio. Abraço aos dois. Abraço, Daqui a pouco Tônio. já pode ser quase beijo, né, Tônio? Abraço já dá para dar. Daqui a pouquinho a gente pode beijar as bochechas de novo. É verdade. E eu sou, né, a Alessandra, aqui do Segue Alê, Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E nessa onda aí de um conecta o outro, através da Maris conheci o Álvaro, através do Álvaro conheci o Tônio, e através do Tônio conheci você. Então, essa cadeia aí do bem, de energia positiva e tudo relacionado aí à qualidade de vida tem sido muito bacana aí nesse quase 2 anos aí, daqui a pouco que eu já estou nesse movimento. E então hoje, pessoal, eu tô aqui com o Fábio Borne, que já entrou com tudo para o Movimento Esporte Conecta. Estamos aqui em live, já disparei o primeiro episódio do podcast dele hoje, no Gotas de Energia, que ele se apresentou. E o segundo episódio aí já tá. Já saiu do forno, não tá nem no forno, semana que vem já É, publico. Então, para quem não conhece, lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vocês podem ir lá só digitar Gotas de Energia, põe o nome do Fábio lá, já vão ouvir um pouquinho. No dia de hoje já foi publicado. Então já tagarelei bastante, agora vou deixar você falar. Se apresenta, por favor, e depois nós vamos puxando aí a show de live. bola. Show de bola. Pô, que legal, Ali. Eu quero te agradecer, né, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui mostrando minha carinha, né, um pouco do meu trabalho. Que projeto sensacional, né? Obrigada. A gente se conectar de cidades diferentes, né? E eu tenho escutado aí como são gotas de energia, os episódios são rápidos, eu tenho escutado direto Ah, várias legal. histórias legais, várias histórias de vida, né? Então, É. putz, eu achei muito legal o teu projeto e eu fico super feliz de participar. Então, Obrigada. deixa eu dar um oi aí pro pessoal, né? Eu sou Fábio Borne, como a Ale já falou, né? Eu sou personal trainer, sou graduado em Educação Física, tenho uma graduação em Administração também, trabalhei um pouco no mundo corporativo, só que eu acabei voltando para o mundo do esporte, né? Na verdade, eu não digo nem que é esporte, porque eu sou mais do mundo da academia, né, Ale? Diferente do teu mundo outdoor aí, né? Mas é Que atividade física, é o movimento é isso, vida, é o lema. é, Tamo é, junto. é, Então, gosto muito e um dos responsáveis por eu estar aqui hoje, com certeza, é o Tônio, né, que Legal. me ajudou a fortalecer muito mais essa identidade que hoje eu falo de personal trainer e tudo mais. Então, quero agradecer também a ele, não sei se ele está aí ainda, mais um agradecimento, mais um abraço para esse careca aí. Tá aqui sim. E Legal. tá na hora de a gente fazer outra live já, Tônio, porque faz tempo que a gente não fala aqui ao vivo, para os outros, né? Não nós dois ao vivo. Legal. Entrou um pessoal que eu conheço aí, Ale, o Edu, as duas Carols, a Vani, a Boa minha noite. esposa entrou aí. Deixa eu deixar um beijo para todo mundo. Mas vamos lá, vamos lá. Então, a gente já começou, né, Ale? Eu demorei um pouquinho para te mandar aí os. Eu fiquei pensando no melhor jeito de começar e aí eu te mandei o áudio me apresentando, né? Aham. E aí a ideia aí é poder contribuir com vocês, né, com o teu público, com o meu público também, de forma significativa,
Eu acho que eu entro um pouquinho antes do que o esporte, porque em alguns momentos eu lido com pessoas que querem começar a sair do sedentarismo, né? E às vezes elas não sabem como. Então esse processo às vezes gera bastante gasto de energia, né? Uhum. Eu não sei como que você começou no esporte, eu acredito que tenha sido há um bom tempo atrás, né? Pelo que eu vi do teu histórico, pelo que a gente conversou, como que foi? Na verdade, eu faço natação desde que eu me conheço por gente. Eu acho que minha mãe já me jogou na piscina. Mas brincadeira, eu sou paulista, mas eu fui para Curitiba com 8 anos, né? Me criei em Curitiba. Então, assim, era escola de manhã e natação à tarde. Então, eu sempre tive o esporte, assim, desde pequena, meus pais sempre incentivaram, tanto eu como minha irmã. Cada um seguiu, né, um esporte diferente, mas minha irmã é praticante mais de atividade física, igual você comentou. E eu que parti mais para esse mundo competitivo, de águas abertas, e gosto mais de realmente de coisa outdoor e musculação. Eu sei que precisa fazer, mas eu fujo que nem não sei o quê. Estou no Pilates agora para tentar me fortalecer um pouquinho, mas tô desde criança que eu faço alguma coisa e nunca parei. Então, estava até brincando hoje que hoje eu acabei não indo nadar, e aí eu fico meio agoniada que eu não fiz nada, então eu subo e desço escada, são só 3 andares, mas assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque começa a me fazer falta. Sim, sim. É porque você já criou um hábito aí, né, de anos. E às vezes as pessoas, elas sentem dificuldade até de sair disso, né? De tipo, às vezes de pegar a escada mesmo. As pessoas moram em prédio e não pegam nem a escada, elas vão de elevador, né? Então, eu senti isso na pandemia também, né? Que as pessoas, às vezes as pessoas, como que eu começo? Eu fiz live sobre como começar a se exercitar durante a pandemia e eu falei sobre isso, começar com algumas pequenas coisas, né? Que eu acho que é um excelente começo para você iniciar um hábito. Porque o hábito é aquela coisa repetitiva, né? Aquela coisa do dia a dia. E o hábito começa porque você tomou a decisão uma, duas vezes, três vezes, aí começa o automatismo. A pessoa começa a ir no automático, igual você, né? De, não, eu preciso realmente fazer alguma coisa, eu vou subir dessa escada, né? E então, algumas vezes as pessoas demoram bastante para chegar nesse ponto aí. Então, o hábito, até ele se tornar automático, ele requer repetição, né? E às vezes as pessoas param no meio do caminho porque elas não veem um resultado acontecendo. Principalmente quando a gente fala de emagrecimento, né, Ale? É. As pessoas têm essa dificuldade, assim, né, de começar algo para sair da inércia, né? Ó, o E assim, Marçal. então, o Marcelo Cabelo aí é um surfista de peito, pega onda de peito e é um fera, não só aqui do Rio, mas do Brasil. E o lema dele é o Mar Salva. Realmente Que ele massa. leva a galera toda para. Eles já tentaram me levar mais de uma vez para eu tentar pegar surf com, né, body surf, que chama, né, o surf de peito, mas Uhum. não me deu coragem. Eu prefiro ficar só olhando eles lá. Eu entro para nadar, mas para pegar onda não. Um abraço aí, Marcelo. Eu morei no Rio aí um tempo, né? Eu Ah, já te verdade. falei, Aham. eu vi o pessoal surfando aí, dependendo do dia, tem que ter coragem mesmo, né? Tem. Mas isso daí é fera. Entra no mar enorme, não tem problema nenhum. Meu Deus. Mas você Legal. estava falando do hábito, né? É interessante isso. Quero que você fale mais. Eu acho que aquele gráfico que eu vi também na tua postagem de hoje fala um pouquinho disso também, né? Um gráfico lá de acho que atividade física e hábito, não me recordo direito. Se puder falar, que eu achei interessante, assim. Porque tudo É, bem, eu já estou habituada, igual a gente está comentando, eu fiquei meio agoniada hoje, você sobe escada, mas assim, se eu quiser mudar, igual já está falando aqui, né? Eu não gosto muito de musculação, mas se eu precisar realmente fazer, eu tenho também que criar o hábito. Não é porque eu faço algum tipo de esporte que vai ser mais fácil eu praticar outro. Não.
são outros hábitos também que têm que ser inseridos e é tão difícil para quem nunca fez nada como para alguém faz, porque é uma coisa diferente, É, né, Fábio? A única coisa que tem o pontinho aí do emagrecimento que você gosta de trabalhar também, que aí sim aí dá um diferencial. é. Aquele gráfico, ele é uma reprodução do livro do James Clear, que fala sobre hábitos atômicos. Basicamente, o James Clear ele fala que para você criar um hábito, né, o hábito atômico ele diz que o hábito ele tem que ser pequenininho para ele começar a se repetir, que ele não precisa ser grande, ele não precisa ser tipo assim, Ale, vai para academia lá, vai fazer um ferro lá 5 vezes na semana. Não, você começou com Pilates, que já é uma forma de fazer força, né? E de repente, uma outra vez na semana, você vai lá e faz 20 minutos de musculação. Então, a ideia daquele gráfico é fazer um empilhamento, né, de 1% de uma melhora de 1%, né, por dia, digamos. Então, cada vez que você vai melhorando 1% ao dia, é muito melhor do que ficar no 0 a 0, é óbvio. Só que em muitos momentos você não vê o resultado a curto e a médio prazo, né? E aí, de repente, você começa a empilhar hábitos. Por exemplo, comecei a ir para academia e mudei minha alimentação. Aí você começa a ver algumas melhoras, alguns benefícios, mas você não tem um resultado sensacional. Aí, de repente, com o empilhamento de hábitos, você começa a ter melhores resultados. Então, você começa a, de repente, ganhar massa muscular de um lado ou de outro lado, perder mais peso, né? Quando você começa a empilhar hábitos. Até no livro ele fala sobre o time de ciclismo britânico, né, que não ganhava nada, que não ganhava, não chegava bem colocado lá no Tour de France, nas Olimpíadas. E aí entrou um técnico com um conceito diferente, que era de fazer pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças, tipo, vamos mexer na altura do selim, vamos trocar o tipo de roupa que a gente está usando. Ele começou a fazer pequenas mudanças que ele chama de ganhos marginais, né? Não é um ganho sensacional, mas são pequenas Uhum. mudancinhas que depois de 5 anos, né, eles ganharam o Tour de France, eles ganharam Olimpíadas, inclusive lá em Londres. Então, é um projeto a médio e a longo prazo para muita gente, né? E É, quando a gente fala de esporte, é um baita resultado, são grandes resultados, né? não, só isso que está trazendo é que é o difícil para a gente até entende, né? Mas para aceitar, ninguém quer nada que não seja a curto prazo, né? Tem que ter a cabeça muito bem trabalhada, não só você, pessoa, e até o Marcelo disse aqui, a mudança tem que vir de dentro para fora, mas além da É, gente querer, tem que ter um profissional que tenha todos os argumentos e fala para você, olha, você não vai poder fazer daqui um mês, vai ter que esperar no mínimo um ano. Tô falando aqui agora, tô lembrando eu mesmo. Quando eu entrei para, eu só nadava, aí eu decidi fazer triatlo. Quando eu entrei para o triatlo, eu estava lá aí no Amaral, aí no Curitiba. uhum. Não sei se você conhece o Alexandre Perdão, Não. que era um dos técnicos lá, né? Hoje ele é o dono do Feras Tinha, em Curitiba. Aí eu cheguei para ele, olha, eu quero fazer, mas eu quero entrar para fazer o Iron. Ele Caramba. falou, tudo bem, mas o ano que vem você não vai fazer, não. Você vai primeiro fazer essa prova, aquela outra, ou seja, eu fiz tudo quanto é distância para depois de um ano e meio fazer. Então, você pode até ficar meio revoltado, né, com o teu professor de início, mas eles sabem, o bom profissional, né, sabe te frear e fazer essa melhora um pouquinho a cada dia para aquilo ficar também natural e para você não enjoar e para dar realmente resultado. Você pode Sim. fazer a prova sem se quebrar e ter prazer também tanto na caminhada como no dia da prova. Então é muito bacana realmente isso que você tá trazendo. É de se controlar, né? Mas é isso mesmo, não tem por onde fugir aos estudos Não dizendo aí. tem. É verdade.
E tem um lance que é interessante que você falou aí, Ale, que às vezes a gente precisa criar uma identidade, na maioria das vezes. Para você competir como triatleta, você teve que criar uma identidade de triatleta. Você teve que Exatamente. vivenciar, né? Vivenciar. Exatamente. Porque se é só um comportamento, se é uma coisa rasa, ah, não, eu vou treinar. Mas daí você não come direito, você não dorme Aham, direito, aham, você aham. falta treino, né? Isso não vai se sustentar. Isso Não. acontece também com emagrecimento, né? Porque a pessoa, se ela começa a mudar só alguns comportamentos, tipo, eu vou para academia todo dia de manhã, ela faz isso a primeira semana, de Depois repente ela enjoa. deixa. É. É. Então, quando existe esse começo, e aí o Marcelo falou, né, que a mudança vem de dentro para fora, é exatamente isso, que a pessoa começa a se identificar com o processo, né? Uhum. E se Legal, identificando com o interessante. processo, a coisa acontece. E aí vira uma identidade. Você fala, eu sou triatleta. Né? Hoje você está em período de remissão, não sei, você só está nadando? Não, você está falando isso bem interessante, porque daí vai passando aqui, né? Tanto que eu não consigo falar que hoje eu sou triatleta. Não sou, eu fui, né? Eu tinha até escrito em alguns momentos que eu, ex-triatleta, falei, não, passei por um período, tive um período de, né, nessa fase, mas eu não vou dizer para você que eu nunca mais farei. Mas Uhum. realmente, hoje eu sou nadadora, sempre fui nadadora, isso eu nunca deixei e continuo. Mas o triatlon tá lá ainda em stand-by. Fiz 6 anos consecutivos aí, dei uma parada. Mas é interessante, é bem isso mesmo. Você está falando aí, eu tô me identificando. E hoje eu não consigo me identificar com aquela Alessandra que na época realmente vestiu a identidade. Aquela época eu podia dizer que realmente eu era uma triatleta. Legal, Sim. interessante. Eu, por exemplo, eu estou começando tênis, né? Eu jogava quando eu era adolescente, brincava, eu não fiz aula, e aí eu comecei a jogar de novo com um amigo meu. Então, é interessante como o papo evolui quando a gente está evoluindo junto com alguém, né? Nesse sentido, e como a gente começa a se identificar com alguns comportamentos. A gente estava conversando esses dias sobre, eu estava assistindo um vídeo dele, eu também assisti um vídeo tal sobre isso, porque a gente quer aprender. Então, eu vejo que eu ainda, né, não sou nem tenista amador, mas eu ainda falo que eu estou começando a jogar tênis. Para mim, a corrida é a mesma coisa, porque eu sempre joguei futebol. E Aham. para mim, o correr era para jogar futebol. Não Futebol. profissional, mas era para jogar bem e tudo mais. Aham. Então hoje eu consigo me identificar com isso, ainda não é uma identidade, mas eu estou fortalecendo isso. Né? Então eu Legal. fortaleço isso semanalmente. Não é diariamente, porque eu faço às vezes musculação, às vezes eu vou para a corrida e às vezes eu vou para o tênis. Então é um fortalecimento. Eu estou fortalecendo esse hábito para o ano que vem, de repente, agora eu sou tenista de leve, mas eu sou tenista, né? Ô, tô gostando, hein? Ó, já vou deixar uma demanda aí pra você, anota aí no caderninho pra você falar sobre isso em um dos episódios. Porque eu nunca Tá tinha bom. parado racionalmente, né, e nem ouvido assim, dessa forma que você está trazendo. Achei bem bacana. A questão da identidade, né? Você assumir uma identidade para isso, e aí sim você realmente pode dizer que o hábito está em você, né? Você criou o hábito e você virou aquilo. E você está falando de novo, eu estou lembrando, você falou da alimentação, né? Não é só a questão de, não, vou começar a ir para academia todo dia, tem que pensar, é o contexto geral. E realmente foi isso. Como eu tive uma boa orientação na época que eu fui entrar para o triatlo, é, eu procurei uma nutricionista que eu nunca, assim, né, fui atrás para saber nada. Mas por quê? Por causa da corrida, você mesmo não estando fora do peso, mas corrida você leva mais quilinhos, né? Nadar você pode estar mais gordinho, não tem problema nenhum. Mas a corrida já ia machucar teu joelho. Então me orientaram para nutricionista. E como eu ia fazer provas de um tamanho que eu nunca tinha feito, eu assim segui a risca. Eu lembro isso até hoje, eu sempre falo. Ela falava para comer, era 3 bolachinhas ou 3 biscoitos, porque aqui no Rio não tem bolacha, né? Não tem Bolacha. bolacha.
Mas você sabe o que é biscoito. Então, três bolachinhas. Você compra três bolachinhas. Eu tava com fome. Aí eu ligava para ela: olha, eu tô com fome, posso comer mais? Aí ela liberava eu comer mais. Mas é impressionante que daí, para realmente você se tornar um hábito, você criar identidade, você tem que estar inserido em tudo que aquilo lá precisa para você realmente virar um tenista, ou um triatleta, ou realmente um corredor. É legal, gostei, Fábio. É. E o hábito, Gente, ele sabe que acaba. eu te interrompi? Espera só um pouquinho que alguém aqui falou que ia assistir Claro. uma palestra tua no trabalho hoje. Ah, eu O fiz uma Peter. palestra. É, ó, Ah, boa boa noite. Assisti noite. sua palestra no meu serviço, muito bom. Tá lá para cima o Ah, comentário. legal. Ah, legal, eu perdi aqui. Então, um Não, abraço, pode Peter, um deixar, não se abraço. preocupa não que eu pode se É, concentrar, aí eu vou catando aqui os comentários, pode deixar. eu fiz uma palestra sobre saúde e emagrecimento esses dias para uma empresa grande, para uma Ah, que cooperativa. legal. Foi bem legal de fazer. Então, deve ser de lá. Um abraço, Paty, um abraço aí, Éder, Rock, Marjorie. Ah, legal, legal, gente. Vamos lá, Lê. Então, eu ia começar a falar que o hábito, né, já que hoje o tema é hábito, e é bem importante falar, né, porque o hábito é, como eu falei no começo, é a repetição, né? E existem repetições de coisas na nossa vida, de comportamentos na nossa vida que são bons, né? E coisas que não são tão boas assim. E eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu acordo todo dia e tomo café da manhã. Para mim já virou hábito. Eu não preciso tomar essa decisão, né? O meu café da manhã eu acho que é equilibrado. Então eu já tomei essa decisão uma vez, duas vezes e fui repetindo. E por que isso é importante? Porque o cérebro ele quer economizar energia, né? Então se eu levantar todos os dias, olhar, né, no armário, putz, o que eu vou comer hoje, né? Se eu não tiver isso automatizado, eu vou perder tempo. Só para você ter Verdade. noção, existem CEOs de empresas grandes aí, o Mark Aham. Zuckerberg, por exemplo, que o cara usa a mesma camiseta basicamente todos os dias, ou a mesma cor de camiseta, né? Ou usam a mesma camisa, ou o mesmo estilo de roupa. Por quê? Porque desde cedo, quando a gente começa a tomar decisões no nosso dia, há uma tendência de a gente ficar cansado mentalmente. E para quem está pensando, né, em fazer academia de noite, depois do trabalho, quem quer emagrecer, chega no final do dia e tem que tomar a decisão ainda. Ah, putz, mas eu tenho que pensar no que eu vou jantar, mas eu tenho que ir para academia. Ah, não. Não, eu não vou nem para academia, eu vou pedir um iFood, né? Verdade. Porque existem pesquisas que dizem que quanto mais decisões a gente toma durante o dia, mais cansado a gente fica. E isso afeta, com Legal. certeza, as últimas decisões, né? As últimas decisões que a gente toma no dia. Quanto mais hábitos automatizados, melhor, porque daí a gente não toma essa decisão. Ela já está tomada. É só chegar e fazer. Gostei, ó. Umas coisas que são tão óbvias, mas que não tão, a gente não executa, né? E você está falando aí, é impressionante, a gente, lógico, vai pensando junto aqui. Aí tem um Uhum. bom exemplo para esse da sempre a camiseta igual, né? Para quem gosta de histórias e quadrinhos, tem lá o vestidinho vermelho da Mônica, né? Tem algumas passagens que ela abre o armário dela, um monte de vestidinho vermelho, não é? Ai, com certeza ela não pensou no hábito, mas talvez o Maurício de Souza, quando criou o personagem, né? Mas Pode é ser sim. interessante isso que você está trazendo, o Tony aqui. Fábio sempre me deu ótimas dicas de atividade física para o emagrecimento. Isso mesmo. Legal, Ah, Antônio. legal. E assim, eu já mudei meu hábito também do café da manhã do que eu tomo quando eu vou nadar. Não preciso pensar, eu sei que aquilo lá vai ser bom. Agora, quando eu não vou nadar logo cedo, ou até quando eu voltar a correr, que eu ainda não voltei, eu tenho que pensar. Você está falando aí, é um outro hábito que eu vou ter que desenvolver, porque realmente
eu fico meio desnorteada, assim, hoje eu vou acordar e não vou nadar, então eu não vou tomar o café com óleo de coco, que é o que eu faço. Então eu vou fazer o quê? Uhum. Vou tomar o quê? Aí você tem que ver o que, que tem em casa e gasta realmente energia. É um estressinho assim que você não percebe, mas gera um desconforto. Sim, Interessante, legal, Fábio. sim. É. Ó, o Éder falando, foi reeducação alimentar e bicicleta com os amigos. O Éder, ele disse que emagreceu aí um tantão aí nos últimos dias. Que E é isso, bacana. é criar. Eu gosto muito do reeducação alimentar, eu não falo de alimentação, né, Ale? Claro, não sou nutricionista, Sim. mas eu gosto Aham. muito de falar em reeducação alimentar, porque é isso, é você achar um novo hábito de se alimentar, uma nova forma de se alimentar, Uhum. né, de acordo com o que você gosta, de acordo com o Uhum. que você quer também. Porque se a gente Sim. pensar só no que a gente gosta, né, aí Aí ferrou, ferrou, né? né? Aí eu como chocolate todo dia, ô Fábio. Ó, pra você ter Exatamente. ideia, eu não compro, porque se eu comprar quer dizer, eu compro, mas assim, quando eu consigo respirar fundo e não comprar, eu prefiro não comprar, porque se tiver em casa, até eles acabarem, eu posso até não estar com vontade, mas ele estando aqui, ele vai acabar mais rápido do que a minha vontade. É Exatamente. impressionante. Exatamente. Isso é uma forma de você tirar o gatilho, né? É, Eu falo com meus clientes sobre isso. Existem pesquisas aí falando que durante a pandemia, claro que não só pesquisa, a gente sabe disso, mas durante a pandemia os nossos hábitos alimentares mudaram muito, né, Ale? sim, também. Porque tem todo o lance de estar em casa, quem tem filho tem que cuidar do filho, trabalhar, dar conta da casa às vezes, organização, né? Então rolou muito estresse, angústia, ansiedade e a facilidade de ir até o armário e pegar uma Exatamente. bolacha recheada, né? Um biscoito recheado, É, o biscoito né? recheado. Você morou no Rio, esqueci, né? Que você sabe É, bem, né? Então, facilitou muito, né? Então, isso que você falou é um dos caminhos de você perder um hábito ruim, né? É o não ter, que é o dificultar. Isso é um dos caminhos. Dificultar um hábito ruim. Ao mesmo tempo que você tem que facilitar um hábito bom, né? Do tipo, você quer ir nadar, ou você já deixa a tua roupa lá pronta, né? No dia anterior, na noite anterior, ou quem está tendo dificuldade de ir para academia, ou fazer um exercício simples, uma caminhada no parque, digamos, não está nem na academia, né? É deixar preparado aquilo, é facilitar o hábito, né? E você fez o dificultar um hábito ruim. Isso é bem legal, isso é bem importante, na verdade. Legal, é legal reforçar isso, porque são coisas que a gente de repente faz e não se dá conta que é dificultar um hábito que não é, você não quer, né? Você não quer comer o chocolate todo dia. Você tem a vontade, mas não é saudável. É legal também. Não tinha Sim. pensado sobre isso. Uma vez eu morei no Rio, aí eu passei 6 meses em Londres, aí eu voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, né, eu estava encontrando com os amigos e tudo mais, e um amigo meu toca guitarra, toca super bem. E aí ele falou, cara, tem uma guitarra sobrando aqui, você quer fazer aula? Eu comecei a fazer aula e tudo mais. E, putz, eu achei muito difícil, né? Achei bem Aham. difícil mesmo. Aí o que, que aconteceu? É, eu deixava a guitarra no case, deixava a caixa num lugar que era um pouco mais difícil de pegar, e aquele dia era difícil de eu treinar a guitarra. Aí, como a guitarra ficava no meu quarto, eu deixava a guitarra fora do case, né? A caixa na tomada já, era só plugar a guitarra, já estava no volume baixo, e tocar. Então, isso é facilitar um aprendizado, facilitar um hábito. É, bacana. E isso daí você trabalha então com o pessoal que te procura para ajudar a facilitar os hábitos deles também para mudar a rotina de vida e para agilizar aí como eles podem estar dando dicas aí de emagrecimento. É isso, Fábio? Na verdade, eu tenho dois trabalhos, né, Ale? Eu sou personal trainer, né? Trabalho como personal
tenho atendimento presencial, basicamente, só que eu Tá. também faço um programa de coaching de emagrecimento. E aí, no programa de coaching de emagrecimento, a gente vai falar bastante sobre hábitos. Inclusive, tem uma ferramenta que eu faço com os meus clientes que é um inventário de hábitos, onde eu olho hábitos bons e hábitos ruins Que relacionado legal. a relacionado a 4 pilares, que eu acho que são 4 pilares de uma vida saudável, que é o exercício, a alimentação, o sono e a parte cognitiva, ou mental, ou emocional, né? Bacana. Então, eu faço um inventário e aí a gente debate sobre o que está atrapalhando, o que pode ser potencial, né, negativo, o que pode ser potencial positivo. A gente começa a trabalhar assim. Então, o coaching tem essas Interessante. ferramentas super interessantes, né? Tem o Uhum. análise SWOT, por exemplo. Uhum. As forças, fraquezas. Isso, que é As bem possibilidades, legal. quem veio do mundo corporativo sabe. Exatamente. E a análise SWOT também é super poderosa para o emagrecimento, Que né? São legal. ferramentas super simples e que trazem bastante insight, né? Que a ideia é essa, né? Como o coaching é um trabalho meio de organização, né? De debater claramente, né? Com um profissional, a pessoa vai falar, ah, não, putz, mas eu não consegui me exercitar. Tá, o que faltou? Ah, faltou me organizar. Ah, então como que você consegue se organizar na semana que vem para fazer conforme a gente combinou? Então, é um trabalho de acompanhamento diferente do personal. Ah, A gente vai e você vai mais. puxando, né? Você vai puxando das pessoas, deixando que ela chegue a algumas conclusões também, mas antes você faz esse levantamento todo, porque realmente você está falando aí, por exemplo, se fosse eu para fazer, eu teria que parar para pensar um pouquinho e começar a escrever. São 4 quadrantes que, assim, intuitivamente, você lembra de um ponto ou outro, mas pode ser que tenham coisas que venham à tona quando você para realmente pensar sobre o assunto, que podem te ajudar mais ainda. Sim. Legal. E o lance é trazer para o consciente, né? Prazer, Porque às vezes a gente está acostumado no automático a fazer coisas inconscientes e até é, algumas crenças que a gente tem de alguns tempos atrás que a gente nem sabe que tem, mas atrapalham. Quer ver? é. Uma que uma cliente minha tinha, que ela falava assim, cliente de coaching, ela falava que ela tinha que comer bem quando ela ia almoçar na sogra, né? E Ela daí a tinha que gente. comer bem quando ela ia almoçar na sogra. Porque para a sogra, né, o Ah, fazer a entendi. comida, Ah, o fazer a comida era um ato de amor e tudo mais, e a aham. prova das pessoas próximas era Comer. né, comer bastante aquilo que ela tinha feito. E aí Sim. ela bolou uma estratégia Ah, de não deixar a sogra fazer o prato dela, porque a sogra fazia o prato dela, pra você ter aham. noção. Ela conseguiu fazer o próprio prato, colocar menos no prato Ah. para poder repetir. E a sogra fala: Ah, você está Ah, repetindo, então você entendi. gostou. Legal, gostou. É boa estratégia. É. Então, o coaching é muito relacionado à estratégia, né? Aí o Aham. personal é aquela pegada de vamos suar, de Vamos fazer. É. vamos fazer Ah. acontecer. Deixa eu só trazer os comentários aqui de umas meninas aquáticas, a Joicinha aqui mais para cima, já adolescente aqui do Rio, mas já daqui a pouco veremos ela nas Olimpíadas. Opa, E que ela legal. comentou sobre a alimentação, que realmente, né, é um pilar que você falou. Quem tem uma alimentação saudável faz toda a diferença. E falando até de algumas postagens lá atrás que eu vi, quando ela tinha acho que uns 11, 10 anos, e como ela tem tão setado na cabeça o que ela quer ser, ela está trabalhando para isso, treinando, impressiona quando as pessoas são mais jovens e já tem isso e conseguem controlar esse pilar, pelo menos, da alimentação, porque não é fácil para a gente, imagine uma pessoa mais jovem. Isso é Verdade. bem bacana. E ela tem essa consciência até hoje. A Que outra legal. pessoa aqui, vou até fazer um spoiler, vou estar conversando com ela, abrir uma live aqui no domingo, 7 horas da noite, agora a gente vai fazer uma live com a Cris, que é aí do Paraná, mas acho que é Maringá, né, Cris?
Ela foi a primeira mulher a fechar 45 quilômetros aí na Ilha do Mel, ô, Fábio. É. Caramba! Então, domingo às Parabéns! 7 horas vou estar conversando com ela, 19 horas. Que Também falou legal! da alimentação, porque quando a gente comentou do hábito, ela pôs comentário, porque agora que ela passou a rotina dos treinos pesados, passou a prova, ela tá meio perdida do que, como se alimentar. Então, Aham. é interessante, porque, não sei, vou fazer uma, acertei, Maringá, Aí, vou fazer uma exposição aqui baseada no que você falou, você me corrige, Fábio, assim. Então, por exemplo, ela fez um treino, eu não sei quanto tempo que ela se preparou para efetivamente fazer essa prova, mas foram aí alguns meses, né? Ela teve que mudar toda a alimentação e a preparação para essa prova. Ela criou aquele hábito, né, Fábio? Agora que ela volta Sim. para a rotina normal de treino, a gente fica meio baratinado. O cérebro tem que criar, voltar ao hábito da rotina. É isso, né? É, Que você é explicou. É uma isso. identidade de para fazer o 45 quilômetros, agora eu sou esportista normal. E aí? Que legal isso, né, Ale? Porque acontece bastante, né? De repente, off-season e tudo mais, e principalmente quando a gente não é atleta profissional, né? Pelo que eu vejo, assim, né? É, o, o legal seria ter um planejamento, né? Se tem um planejamento nutricional, se tem um plano nutricional para o pré-contest ou durante, né? O processo ali de competição e tudo mais, seria legal também ter um planejamento pós, né? Porque senão pode atrapalhar até um planejamento, sei lá, de a Próximo. médio prazo, numa próxima competição, né? Domingo Porque eu pergunto dependendo para do. ela. Domingo eu pergunto para ela Ah, como está legal. o. Porque com certeza ela já deve ter o próximo na cabeça. Olha. Então, eu veria dessa forma, né? Porque quando a gente fala de planejamento, e o coaching vem nessa pegada também de planejamento, né? De organização, de planejamento, de trazer as coisas para o consciente, é exatamente isso. É o que você falou, é o parar para escrever algumas vezes, né? E as pessoas às vezes não param para fazer isso em vários momentos do dia, ou não param para fazer, estão na correria, não sei, a Cris deve trabalhar e tudo mais, está lá na correria, beleza, passou. Passou a competição, agora eu quero dar um relax aqui, vou ficar uns dias de folga. Então, ter esse planejamento, com certeza, ajuda bastante. E o outro pilar, que é a atividade física, acho que foi o Éder aqui que comentou, que também viu tua palestra. Eu não sei se você, ele é teu coach ou não, só viu a palestra, mas ele falou que depois você cria o hábito, foi o que eu também falei no comecinho aqui, é viciante, né? A gente quer sempre mais. A gente, é aquela coisa assim, que tem um vício que pode ser chegar no negativo, a pessoa fica viciada em academia, mas tem acho que um lado ruim, né? Se exagera, mas tem o vício bom, que é o saudável, que é você querer não largar a mão de fazer aquela atividade. Com certeza. No lance do negativo até, do vício, né, em academia, por exemplo, ou em um esporte, pode ser até a vigorexia, né? A vigorexia é o contrário da anorexia, né? Que também seria uma disfunção psiquiátrica, né? Que estaria relacionado ao excesso de exercício, ao excesso de atividade física por conta da imagem corporal. Chama Então, aí seria como que chama? vigorexia. Vigorexia. É o Mas excesso. aí é o excesso do excesso, né? Quando a gente fala de vício, e aí eu falo para você que eu gosto de musculação, que eu gosto, né, de correr, para mim, de certa forma, é um vício, porque eu não consigo ficar sem ela, né? Eu chego no final de semana, eu adoro fazer alguma coisa no domingo de manhã. Para mim é super prazeroso acordar domingo de manhã e fazer alguma coisa, né? Mas, por exemplo, para minha esposa não é bem assim. Às vezes ela gosta de dormir até tarde, tá tudo bem, né? Mas para mim eu sinto falta se eu não fizer. Eu Então, também. durante o dia, eu vou buscar alguma coisa para fazer. Nem que seja dentro de casa, alguma coisa eu vou querer fazer.
Mas não estamos no vigorexia ainda, nós estamos Não, no não. normal, Na saúde, com na certeza. saúde. É isso aí. É, Ó, boa noite, a Clélia nada comigo, começou em Águas Abertas agora também, tá adorando, é uma querida que está se encontrando aí em Águas Abertas. Ô, que Clélia, segue, legal. ó, o Fábio está entrando para o podcast, entrou já hoje de Gotas de Energia. Ele vai dar dicas aí para mudança de hábitos. Aí ele é coach de emagrecimento, personal também. Você vai gostar. Marcinha, Legal. fisioterapeuta, irmã do meu professor. Faz tempo que não aparecia aqui. Bem-vinda. Ah, legal, Fábio. E o que você diria assim para quem, né, quer começar alguma atividade física e está acima do peso? Porque eu acho que tem também aquela questão de uma vergonha, né? Eu acredito que algumas pessoas têm vergonha até de chegar a pedir essa ajuda. E não sei se muita gente sabe efetivamente o que é o coach de emagrecimento, porque tem a parte da vergonha, tem a parte do que os outros vão dizer. Ah, será que eu sou capaz? Você deve enfrentar muito isso, né? As pessoas devem chegar com várias dúvidas para você. Com certeza, Ale. Esse é um lance que acontece bastante, né? Mulheres, por exemplo, com obesidade, elas têm tendência a não querer ir para academia. Homens, eu vejo que tem um pouquinho mais de facilidade. Não tem pesquisa sobre isso, mas é a minha vivência, a minha experiência que diz Aham. isso, né? E nesse momento, quando a pessoa está nesse momento e ela se sente nesse momento um pouco mais vulnerável, eu diria para começar com qualquer atividade física, nem que seja uma caminhada, né, em volta da quadra e depois dar 2 voltas na quadra ou pega 2 quadras. A ideia é realmente começar com pequenos passos, né? E eu acho que é importante falar assim que quando você pega esse lance de fazer os pequenos passos, você começa a fortalecer o hábito, que é isso que importa, que é o lance de automatizar, de não tomar decisão, né? De, tá, eu vou para academia ou não vou, eu vou caminhar ou não vou. Então, o que importa nesse momento, né, e até os livros que falam sobre hábito falam, nem que seja para você ir até a academia, fazer 2, 3 minutos de esteira e sair de lá. Estou cansado, não quero. Pega, põe o tênis, desce, sobe escada, faz qualquer coisa. Porque nesse momento, o que importa realmente é esse processo, não é nem o objetivo, não é nem eu perder 30 quilos, 20 quilos. O que importa agora é o sistema que você vai criar para chegar nesses 30 quilos. Porque os Entendi. 30 quilos é longe. Você precisa chegar no 1, depois precisa chegar no 5, depois do 5 vai para o 7, né? Porque às vezes a pessoa demorou anos para engordar, não é? Então, e aí vem aquele lance da ansiedade que a gente falou lá no começo, que às vezes a gente tem ansiedade de chegar num resultado logo e tudo mais, né? E eu tomo muito cuidado com os meus clientes para que, principalmente os clientes de personal que eu estou acompanhando junto, né? Estou fazendo o treinamento deles, eu tomo muito cuidado para que eles não se lesionem durante o processo. Também Isso é entendi. importante. Isso é bem importante, porque emagrecer a todo custo, né, também não dá, Sim, né? sim. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso e por isso que tem que ser pequenos passos. Por isso que é super importante. E assim, tem casos que chegam para você que foi médico que indicou, ou não, a maioria tem lido de livre e espontânea vontade porque quer melhorar a sua qualidade de vida. Algumas pessoas me procuraram porque levaram o ultimato do médico, né? Eu fiz uma aula experimental há 2 semanas que a moça falou assim para mim, eu estou fazendo aula experimental porque o meu médico falou que se eu não me cuidar eu vou morrer. Porque ela tinha obesidade, ela estava com pressão alta, né? Estava hipertensa, fuma,
tava, se eu não me engano, 57 anos, né? Então, ela tem um quadro que inspira Clínico já, cuidados. né? É. Só que o discurso dela foi o médico que me mandou. Ela não estava me procurando porque ela queria melhorar. Ah, Foi o queria médico melhorar. que mandou. Aham. Então, tem uma diferença. Eu já pego no discurso isso, né? Porque daí você vê que é forçado, que a pessoa não está ali. Tanto é que a gente não fechou, né? Ela não deu continuidade. Aham. É, você vê que a pessoa está ali não porque ela quer melhorar em alguns momentos, mas é porque o médico mandou. O médico tem uma figura de autoridade muito grande, né? Eu falo isso para minha esposa porque ela é médica e às vezes o que ela fala realmente as pessoas vão levar ao pé da letra, né? Uhum. Então acontece É. muito mesmo. Aí tem a que a gente falou mais para frente também, que o Marcelo trouxe, que é o exemplo que tem que vir de dentro. Se não vier de dentro, ela vai ter que ir no médico várias vezes até decidir o que ela quer da vida dela. E isso está me lembrando ele contribuiu para o nosso podcast também, chama Miguel Luciano, ele nada comigo. Hoje ele já é um triatleta e sem cirurgia bariátrica, nada, emagreceu, não vou recordar agora de cabeça, não sei quando, mas ele também teve o mesmo diagnóstico médico, basicamente, do que você acabou de falar, acho que ele só não era fumante, mas ele mudou porque, segundo ele teve um sonho, tipo assim, que ele acordava e estava se despedindo da filha, da mulher, porque ele tinha morrido, entendeu? Então, Caramba, deu, tipo assim, é como se Deus falasse, ó, é isso que você quer? E aí ele realmente mudou e hoje, nossa, show de bola. Mas que é legal. impressionante, né? Infelizmente, algumas pessoas têm que ter um tratamento de choque que É, nem sempre seria necessário. tem um impacto emocional muito forte, É, né? Aí a mudança acontece meio a na força. marra, na força. Mas depois que pega o hábito, igual você está trazendo, aí não quer parar. Agora ele já está pensando, conseguiu nadar 3, agora já quer nadar 10. Já está pensando não sei o quê. Já fez meia maratona, já está fazendo a maratona, já. Então, a galera vai, né, realmente querendo mais. Sim. Isso que é legal e dá para assinar embaixo o que você falou da questão do hábito. Só dar oi aqui É, para a Fabi, que entrou. Boa Fábio. noite, Fabi. Ô, Fábio, você já ouviu falar? Eu não li todo ele ainda, mas é um médico que é grande defensor também do sair do sedentarismo. Você já viu desse cara aqui, ó, Leonardo? Vou passar para você Não, depois. Tchau, tchau sofá. sofá, que É, legal. ele é um médico é lá do Ceará, eu acho, deixa eu ver. Do Ceará. E ele sempre posta alguns videozinhos no Instagram dele. E, e ele é corredor, então é bem bacana. Ele traz bem o que a gente está falando aqui. Vou passar para você. Legal. É legal. Vou querer saber, vou É, comprar o livro. Eu gosto de comprar. é, Aqui tem uma biblioteca gigante que eu é. não li ainda, mas põe na fila. Eu também Ah, tenho alguns na fila aqui. Eu tenho tido a oportunidade de receber alguns livros de algumas pessoas que eu converso. Eu não estou dando conta de ler tudo na velocidade que talvez eu gostaria e quem me deu gostaria. sim. Mas é bacana. O Éder falou aqui, até na palestra, né? A gente colocou lá um vídeo. Eu não sei se Ah, você já viu esse vídeo, Ale, eu achei bem legal, ele é bem impactante. É um vídeo que aparece em duas realidades, né? A tela dividida ao meio, e aqui existe um cenário e aqui outro. A pessoa passando por cenários diferentes, tipo um senhor bebendo um suco, né? De um lado, ele bebendo um suco com o neto, e de um outro, ele bebendo uma bebida no canudo, num leito de hospital. acho A que eu devo imagem ter visto. a imagem de um lado, obviamente, é mais preta e branca, um pouco mais sombria, e do outro Aham. cheia de cores, né? Na verdade, o questionamento é qual tipo de escolha você quer ter, principalmente quando você pensa em envelhecimento, né? Porque o É, envelhecimento nunca vi. é, É.
é um investimento e as pessoas não se dão conta, principalmente no Brasil. É chocante, né? Esses vídeos que o pessoal faz aí é de arrepiar, né? Tem que só dar o resultado. Sim. Ô, dona É, Fabi, então você faz favor de procurar o Fábio Borne e ouvir os nossos podcasts, que a partir de hoje já está lá disponível no Gotas Energia. E além de escrever, começa a fazer atividade física também, olha as bolas. Puxando, ó, já que você deu a deixa, puxei a orelha ao vivo aqui, não vem não. Ah, olha, já Ah, deixa disponível aí meu Insta para galera que quiser tirar dúvida, até o pessoal, né, que foi me congratulando da palestra lá, né, na empresa que eu fiz. aham, Eu deixo super aberto meu Instagram, né, para perguntar e tudo mais. Óbvio que eu não vou passar um planejamento todo, né, porque isso aí é o meu serviço, mas sim, com certeza dúvidas eu faço questão de tirar, porque se for para uma pessoa começar a fazer algum exercício amanhã, né, e ela ficar com dúvida e não começar, eu prefiro tirar essa dúvida hoje, amanhã, para que ela aham, faça da melhor forma possível dentro das capacidades dela, sabe? aham. E ó, e faça favor de você dar a sua. Eu não vou nem puxar as orelhas aqui, puxa a orelha você agora. Ela tá, que ela não pegou, ela entrou agora. Você volta lá e depois vê o que ele falou sobre hábito, tá? Fabio aqui, ó, já tá dando desculpa. Ó, começa as desculpas, tô enferrujada. O problema é teu, tem que desenferrujar. A gente Olha as bolas. desenferruja, sem problema. Ué, tem que criar o hábito para desenferrujar, botar um olhinho lá, não tem É desculpa isso aí. não. Um ano É isso parado aí. por causa da coluna. Tá, tudo bem, tá explicando. Vamos ver lá, peraí que passa rápido, não vê. Um ano parado por causa da coluna. Fiz ressonância e só tenho discopatia. Bom, não sei o que é discopatia, mas pelo jeito, se é só, não deve ser tão grave. Então você pode voltar. A maioria das pessoas tem algum problema na coluna e se for fazer ressonância ou um raio-x, a maioria das pessoas vai ter lá um disco que está um pouquinho mais escuro, entre as vértebras um pouquinho mais escuro, o que seria um sinal, né, de repente uma hérnia discal, alguma coisa assim. Só que às vezes, se não há dor, né, é possível de ingressar na atividade física, de fazer exercício físico, fazer um pilates, fazer uma fisioterapia, né, de repente, a princípio, e depois, com liberação, voltar para a academia ou voltar para o Isso esporte que ela aí. praticava. É isso aí. Muito bem dito. E se ela tá com dúvida, aí você, o diabinho aqui, ó, tá falando, mas é que eu tenho conversado com tanta gente, Fábio, que é legal, né? Tirando a brincadeira de lado, porque eu vou conversar acho, com ele semana que vem. Ele é um médico do esporte ô mãe, agora minha mãe é reclamando, mãe, não vem não. Aí, eu vou ter mais em Curitiba, eu vou te mandar lá pra ele. Aliás, não vou falar aqui, mas assim, Ah, ela não está totalmente sedentária. Realmente, eles fazem hidroginástica com a pandemia toda, realmente pararam, mas retornaram fazendo um pouquinho de personal também. Mas dá para que fazer bem legal, mais, bem mais. Não vou brigar com você, legal. deixa eu voltar para a Fabi, senão eu vou brigar com você, dona Wanda, que é minha mãe. Vou mandar ele te procurar aí no teu apartamento. É, eu vou lá bater na porta. Olha que não é má ideia. A gente conversa da live depois. Não, mas esse médico do esporte, uma coisa interessante também, de repente, Fabi, o pessoal que teve algum problema, ou tem algum problema de físico mesmo e precisa retornar aos poucos, é interessante, seja lá o médico da coluna, ortopedista, sei lá o que você precisa consultar. Se esse cara, se esse médico for esportista, já vai te ajudar de uma forma diferenciada. E eu estou falando isso porque eu tenho uma parceria com o Movimento Médicos Atletas, que é justamente o lema deles pacientes saudáveis, médicos saudáveis. Ou seja, se você entende um pouquinho do que aquele teu paciente que adora atividade física, ou que quer voltar, né, esse vício aí que motiva a gente, então é muito mais fácil de você tratar, saber que de repente deixar o cara que pedala 100 quilômetros por semana lesionou e ter que falar para ele, não, você vai ter que voltar só daqui, sei lá, um mês, o cara vai ficar louco.
É igual sim. falar pra gente que, pra você que você não pode correr e pra mim que eu não posso nadar. Uhum. E, então, assim, lógico, você talvez tenha que esperar 10 dias, mas não um mês, né? Sim, Então, sim. essa sensibilidade também, identificação com o médico, faz toda a diferença. E eu estou trazendo isso porque ele contou numa live que eu fiz com ele, ele falou, olha, ele tinha operado não sei o que da coluna, o cara falou para ele, ó, você não pode nem subir na bike. Aí ele mudou, foi com esse médico e falou, não, você pode começar a fazer o rolo, né? Faz um rolo, faz em casa. E aí, pô, resumindo a história, ele falou, pô, você me salvou minha vida, porque eu já estava ficando deprimido, eu já não estava com, né? Porque tem toda essa questão da mental, que é um dos pilares que você pode falar um pouquinho também pra gente. Já falou da alimentação, falou da atividade física, mas o mental, nesse exemplo, faz toda a diferença, né? Com certeza. Não, é, o lance do médico praticar esporte aproxima muito mais ele do paciente, Ale, com certeza. Eu já tive alguns problemas na coluna, o tempo que eu estava até morando no Rio, né, que eu estava um pouco longe da atividade física, né, eu estava trabalhando numa empresa e eu mergulhei de cabeça, né, fazia Aham. pouco exercício físico. E eu comecei a ter dores na coluna até que um dia eu fui andar de skate em Ipanema, eu travei a coluna. Eu travei no meio de Ipanema com skate, não consegui nem levantar, peguei um táxi de quatro, fui de quatro, assim, peguei um táxi e fui direto para o hospital. O médico ele falou para eu ficar um mês sem fazer nada, né? E aí falei, tá, caramba, como que vou melhorar disso e não sei o quê? Fiquei perdidaço, né? Então, e aí me afastou mais um tempo do exercício. Eu falei, pô, se eu não posso fazer exercício, fiquei, sei lá, uns 3 meses, aí eu fui pro Pilates. Mas quando você tem esse lance de eu não posso fazer alguma coisa e você gosta, é, é tipo tirar um membro, né? Eu não sei como que é para você, mas para mim Uhum. é tipo isso, Sim. principalmente quando faz tempo que eu não me lesiono, tenho me cuidado bastante, mas o futebol é um esporte que lesiona bastante, né? É. Então até deixei de jogar bola para conseguir jogar tênis, para conseguir correr, para Uhum. conseguir fazer Uhum. musculação. E com o tempo a gente vai ficando, né, mais esperto com esse lance de se machucar. Mas o lance do cognitivo, Ale, é, é muito das decisões que a gente toma, né? E em alguns casos, né, eu recomendo que os meus clientes, né, eles procurem um trabalho psicológico, porque tem coisas que a gente debate sobre organização, planejamento, né, até um cliente de personal fala, fiquei ansioso por conta do trabalho e tudo mais, mas quando as coisas começam a se repetir, por eu ser terapeutizado, né, vamos dizer assim, eu recomendo sempre o trabalho do psicólogo, né? Que nesse período de pandemia, né, de dificuldade de relacionamentos sociais, juntando com angústia, de medo de parentes pegarem o Covid, enfim, de morrer, né? Pessoas próximas indo embora. Então, é muita coisa para as pessoas lidarem e algumas vão descontar na alimentação. E, na verdade, quem que vai ajudar é o psicólogo, né? Nesse caso aí. Então, puxando aí até para o Tônio aí, que a gente sabe do trabalho dele, mas a gente entende que o trabalho do psicólogo, nesses momentos, é essencial, né? Sim. Ah, e lembrando também, estou falando aqui, o Tônio também está no podcast Gotas de Energia, pessoal. Toda semana lá, só procurar Tônio Luna no Gotas de Energia, vocês vão achar também a contribuição dele aqui pro Movimento Esporte Connect, junto com o Fábio, que entrou essa semana. Ah, bacana. Eu queria te falar uma coisa, se eu... Ah, a Fabi, que a gente estava comentando, ela falou que está arrasada porque ela andava de patins e skate e ela não tem mais podido. Ai, ficou feio, né? Eu errei, acho que o meu português Não, aqui, mas ela não pode mais não. praticar. Aham. É, assim, eu tenho uma interrogação. Eu não sou expert, não sou médica, nada, mas tenta achar um médico do esporte, um ortopedista que pratique
esporte que não é bem assim. O não pode ser nesse exato momento, mas não que você não vai fazer mais. Eu acabei de ver um pouquinho antes da live uma postagem do Arthur Pedrosa, Fabi. Vai lá, Instagram Arthur Pedrosa. Ele é um nadador, Fábio, de ponta, águas abertas, ele ganha assim da piazada, você vai saber o que é da meninada toda, né? E hoje tem o quê? Acho que 40 e poucos anos. Continua sendo campeão geral das provas e teve um problema sério de coluna que teve que operar um tempo atrás, sabe? Ou seja, então é possível retornar. Ninguém está falando que é fácil, mas não dá para desistir. Se o médico fala É, não, tem que pegar as outras opiniões também. eu concordo, tá, Ale? Porque ainda existem médicos que, dependendo da situação, falam para a pessoa ou caminhar, médico prescrevendo exercício, ou para a pessoa caminhar ou para fazer hidroterapia, né? E nem sempre. Hoje, existem vários estudos falando, por exemplo, do exercício resistido, né? Da musculação, do Pilates. O Pilates é um baita exercício resistido, né? Que tem muitos benefícios para quem tem hipertensão, para quem tem algum tipo de lesão, né? Até para proteger a articulação. Hoje, muitas pessoas têm artrose, por exemplo, no joelho, no quadril, né? Um exercício muito bem estruturado, ao invés de atrapalhar, que é esse o medo dos médicos, porque antigamente não se tinha Uhum, tantos uhum. estudos, não se tinha, né, um tratamento para isso, né, para as lesões e tudo mais, como que eu posso dizer, um protocolo. Hoje se tem protocolo, fisioterapeutas sensacionais, fazendo trabalhos fantásticos, com pessoas que foram desacreditadas. Então, eu concordo 100% com o que você falou. Existe a possibilidade, sim. E eu mandei o aviãozinho aqui para minha médica, que é da dupla de casal aqui, que é justamente do Movimento Médicos Atletas, que a gente estava falando bem isso, Michele, que da questão do se o médico pratica uma atividade física é muito mais fácil tratar um paciente atleta, que ele vai entender um pouquinho do desespero que é ficar sem fazer nada. Então a gente estava falando disso, Michele. Ah, legal. Ô, Fábio, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se você quer colocar mais algum ponto, mas bem bacana, bem diferente. Gostei do teu quadrante, dos pontos de vista, da questão do como se cria um hábito e por que que a gente tem que afastar aí possibilidades, né, de a gente cair nos hábitos ruins, que são coisas aparentemente, né, simples, mas simples do falar, mas na teoria não é tão simples assim, e nem na prática. Sim. É, Mas é bom a gente recordar e saber que tem profissionais igual você que nos ajudam a trabalhar, né, nesses aspectos, porque a gente pensa sempre de uma forma isolada, né? Ou, vou lá só no nutricionista, ou vou só lá procurar você como personal, mas não, você está vendo de uma forma mais holística, assim, se a gente pode dizer, e faz toda a diferença. É bem legal. Gostei. legal. E eu sou muito partidário do trabalho multiprofissional, né? Existem vários momentos, em que o trabalho multi, ele tem resultados fantásticos, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente minha de coaching de personal, que a gente começou um trabalho com uma Nutri, depois ela foi para uma endócrino, né? Aí depois ela estava com condromalácia patelar, ela foi para um físio, e tratando tudo junto e trocando figurinha e conversando por mensagem, com certeza quem sai ganhando nesse caso é o cliente, né? Porque Sim, tem vários sim. profissionais olhando ali, então isso é bem legal. Ah, bacana. Olha, Fábio, Eu, foi eu um quero, prazer te eu conhecer quero te virtualmente, agradecer. por enquanto. Por enquanto, na hora que você estiver em Curitiba, a gente toma um café. Sim, com certeza. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai correr e depois a gente toma um café, pode ser? Fechou, fechou. Combinado, Ai, Ali. Muito E, obrigado pela oportunidade aí. imagina, obrigada a você por compartilhar conhecimento aqui com a gente, por
né, tá colaborando também com o Movimento Esporte Connect, por estar passando aí sua informação, sua experiência, sua vivência para todo mundo aqui que nos acompanha. E vou reforçar para nos ouvir também, não só aqui na live, lá no podcast Gotas de Energia. Com Obrigada, certeza. Fábio. Boa noite, então, para você. Boa noite. Obrigada, Obrigado. galera aí que está com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Ale, boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.